Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a Laura, monitora do cursinho de Química, e hoje eu vou passar para vocês a aula de forças intermoleculares. Bom, vamos começar então definindo o que são as forças intermoleculares. Até aqui no nosso curso, a gente viu forças, e ligações intramoleculares. Qual que é a diferença? As forças intramoleculares são as que ligam os átomos um no outro, para poder formar a molécula. Aqui as forças intermoleculares são interações e atrações também, que se estabelecem entre duas ou mais moléculas já. Não é mais entre átomos, agora já são moléculas se ligando uma na outra, logicamente, Um átomo de uma molécula vai se ligar no átomo de outra, mas aqui a gente vai analisar já o conjunto. Dentre essas forças intermoleculares, nós vamos ver na aula de hoje esses três tipos que são os tipos existentes. O primeiro é o dipolo permanente, aqui nós vamos ver também o dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Depois de ver as características de cada um, isso daqui vai ser super importante para o tema da nossa próxima aula, que é polaridade. Antes de começar, apresentando os três tipos de forças intermoleculares, eu queria apresentar, de novo, refrescar aí alguns conceitos que vão ser super importantes tanto nessa aula quanto na próxima. E o primeiro vai ser sobre eletronegatividade e depois a gente vai entender a relação que a eletronegatividade tem com o raio atômico, que também já é algo que vocês já viram em aulas passadas. Bom, e o que seria a eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem a receber elétrons, ele recebe elétrons aqui, e formar um íon negativo, ou seja, um átomo carregado negativamente. Essa tendência, ela se dá pela atração que o núcleo positivo, desse átomo tem em relação aos elétrons, carga negativa, que estão na nuvem eletrônica. Esse conceito de nuvem eletrônica a gente viu, na aula de geometria molecular. Então, seria a carga positiva do núcleo atraindo a carga negativa da nuvem. Entenderam? Então, quem tem um núcleo, uma atração forte com os elétrons da nuvem, tem maior tendência a receber elétrons. Quem tem essa atração aqui fraquinha entre o núcleo e a nuvem eletrônica, tem menor tendência a receber. Essa atração aqui, ela está muito ligada com o raio atômico, ok? Porque pensem aqui, quanto maior o raio atômico, mais longe o elétron está do núcleo. Por exemplo, tá vendo? Ó? Tem esse elétron aqui próximo do núcleo, esse aqui, e tem esse mais longe. Então, o raio aqui é muito grande para o núcleo conseguir atrair esse elétron. Então, aqui, a eletronegatividade é pequena. Aqui, se o raio fosse desse tamanho aqui, ó, a eletronegatividade seria grande. No próximo slide vai ficar mais claro essa comparação. Mas aqui, ó, vamos analisar pela tabela periódica. Usando a tabela periódica, a gente consegue ver que a eletronegatividade, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita, ok? Além disso, a gente também pode observar a eletronegatividade por essa escala de eletronegatividade. Essa escala aqui, ela separa, as substâncias pela a mais eletronegativa, que é o flúor, e a menos eletronegativa, que é o hidrogênio. O hidrogênio, ele se encontra aqui, ó, tá vendo? Então, apesar dele estar aqui em cima, a eletronegatividade dele para esse pedacinho aqui é muito pequena. Agora, o flúor, ele já tá aqui, ó. Então, ele tem um raio, ele tem a eletronegatividade aqui bem alta, porque ele tá aqui em cima, e vindo da esquerda para a direita, ele é o que está mais à direita, então o mais eletronegativo. Outra coisa também que é muito bom de vocês escreverem, decorarem, são esses macetezinhos aqui, ó,
para lembrar da escala de eletronegatividade, porque essa escala é super importante para ver a questão das forças intermoleculares, que é a aula de hoje, mas também para ver polaridade de molécula, que é o nosso próximo tópico da aula que vem, ok? Então aqui nós temos esse macete, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Se você pegar aqui, ó, a letra que inicia cada uma dessas palavras, você consegue montar a mesma escala. Lembrando, por favor, decorem que o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo, ok? Como eu tinha falado para vocês, né, no slide anterior, o raio atômico, ele tá super ligado com a eletronegatividade. Por quê? Se vocês perceberem aqui, ó, o raio, ele cresce de cima para baixo, né? E da direita para a esquerda, aqui. E se a gente comparar esse esquema com esse, vocês vão ver que é exatamente o inverso da eletronegatividade. Então, em vez de ficar decorando um esquema para raio atômico, um esquema para eletronegatividade, vocês podem só decorar isso aqui, ó, que a eletronegatividade é a inversa do raio atômico. Por quê? Quanto maior o raio, igual eu expliquei para vocês aqui, ó, quanto maior o raio, né? Por exemplo, se o raio é bem grandão, o elétron tá aqui, ó, na nuvem. Aqui tá o elétron, aqui tá o núcleo positivo. Então, a atração desse núcleo com esse elétron, nossa, aqui desenhei muito bem, é muito pequena. Eu vou desenhar de novo aqui, ó. A atração aqui é muito pequena, ou seja, se ele mal consegue atrair o próprio elétron, que dirá o elétron de alguma outra molécula para poder, né, formar o átomo negativo, que é o íon que a gente comentou no slide anterior. Mas agora, se o raio é pequenininho, por exemplo, aqui, e aí o raio, né, e aqui a nuvem com o elétron. Então, aqui nós temos o núcleo positivo e o raio é esse verdinho, ó. O raio pequeno, essa atração aqui já é super grande, então se chegar uma outra molécula aqui próximo, ele também vai conseguir atrair um outro elétron, por exemplo, uma outra molécula aqui pertinho, com a sua nuvem, né, com o seu elétron e o seu núcleo. Ele também vai conseguir atrair o elétron da nuvem, aqui também, certo? E aqui ele já forma um íon negativo, que é exatamente o que define a eletronegatividade. Deu para entender, né? Então, fixem bem aqui, ó, que a eletronegatividade é inversa ao raio, porque quanto maior o raio, menor a atração entre o núcleo positivo e o elétron negativo. Quanto menor o raio, maior é a atração entre o núcleo positivo e o elétron negativo, ok? Agora já tendo aí, né, entendido bem a relação, né, de eletronegatividade, a interação que ela tem com o raio atômico e a influência, né, do raio atômico sobre tudo isso, a gente pode começar a ver então as forças intermoleculares. A primeira força que a gente vai ver é a dipolo permanente. E a dipolo permanente, ela acontece somente em moléculas polares. Esse conceito vai ficar mais claro para vocês na próxima aula, que é a dipolaridade, mas já vale, né, colocar aqui, deixar indicado. E o dipolo permanente é a força intermolecular que apresenta os elétrons distribuídos de forma assimétrica. Ou seja, na molécula tem uma parte da molécula que tem maior densidade eletrônica. Densidade eletrônica é maior quantidade de elétrons. Então, tem um lado que está cheio de elétrons e um lado que tem um pouquinho só de elétrons. E é isso que forma o dipolo permanente. Ele também pode ser chamado de dipolo-dipolo e a intensidade da ligação é média. A gente vai ver que ainda tem uma ligação de intensidade fraca e uma bem forte. E como que funciona, né, o dipolo permanente? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o exemplo do HCl.
Então, relembrando, o hidrogênio tem um raio pequenininho e o HCl tem raio atômico grandão e tem 7 elétrons na sua valência. Se a gente analisar aqui, ó, usando aquela escala de eletronegatividade, o cloro ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Ou seja, ele tem mais tendência a receber elétron, ou seja, o elétron que o hidrogênio tem aqui, ó, e aí forma a ligação covalente, tá vendo? Aí aqui sobram todos os elétrons, e é exatamente essa diferença que forma o dipolo permanente. Ó, se vocês observarem aqui, tem vários elétrons aqui do lado do cloro, a ligação covalente no meio, e nenhum elétron aqui do lado do hidrogênio. Então aqui, ó, nesse desenho aqui do meio, seria como se aqui tivesse uma carga praticamente positiva, tá vendo aqui, ó? Porque a presença de elétrons aqui não tem, só tem na região da ligação covalente. E aqui uma carga negativa, por quê? Porque a quantidade de elétrons aqui para o cloro é enorme, então aqui ele forma uma carga negativa. E isso daqui que forma o dipolo, ou seja, tem um polo positivo, um polo negativo, ok? E como que essas moléculas, por exemplo, de HCl são ligadas? Aqui a gente consegue ver o esqueminha, que é o negativo de uma das moléculas é ligada no positivo da outra. E esse negativo, ele é muito negativo, tá vendo aqui, ó, a quantidade de elétrons que tem aqui? E esse positivo, ele é significativamente positivo também. Então, essa ligação, ela é, de certa forma, forte, mas ela não é a mais forte. Só que essa ligação aqui, ela já é mais estável, não é qualquer coisa que vai soltar essa ligação, exatamente pelos polos terem uma intensidade, né, média, igual a gente consegue ver aqui. Ok? A segunda força intermolecular que a gente vai ver é a de dipolo induzido. E a de dipolo induzido, ela pode acontecer tanto em moléculas polares quanto em moléculas apolares. Ok? E essa força é aquela que os elétrons estão distribuídos uniformemente na molécula. Então, diferente da primeira que a gente viu, aqui não tem um lado que tem mais elétrons que o outro. Então, os dois têm a mesma quantidade. Mas, o que acontece? Quando você aproxima essas moléculas, pode acontecer que ocorra deformação na nuvem de elétrons. Por quê? Seria uma carga negativa chegando perto de outra carga negativa. E o que acontece quando duas cargas negativas se aproximam? Elas se repelem. Ok? E isso acaba fazendo deformações nas nuvens e as atrações e repulsões entre elétrons dos átomos e dos núcleos formam pequenos polos. Aqui a gente também chama, né, as forças de polo induzido de forças de London, e essa daqui é a ligação de fraca intensidade. Vocês vão entender o porquê. Então aqui nós temos a representação de uma molécula se aproximando de outra, ok? Né? Então, as nuvens aqui, ó, estão se aproximando. Por serem cargas negativas, elas se repelem. Então, as cargas negativas de uma, né, estão repelindo a outra, ok? Essa daqui se aproximou, repeliu e ficou nessa configuração. E todos esses elétrons se rearranjando numa única região da molécula faz com que forme um certo polo positivo, igual formou para o hidrogênio no slide anterior, entendeu? O lugar que tem mais elétrons, aqui, ó, ele acaba ficando com uma carga negativa e o que tem menos com uma carga positiva. Isso é uma questão mais relativa, não é que exatamente ele vira positivo. Mas pela quantidade de carga negativa está nessa região, essa região fica negativa e essa daqui positiva. Ok? Então,
eles se rearranjam, né? E ficam assim. Estão vendo? O positivo de alguém atraído com o negativo da próxima. O positivo dessa molécula, né? Atraído pelo negativo da próxima. E é assim que forma essa ligação. Essa deformação ela é apenas temporária, porque isso daqui, qualquer coisinha consegue desmanchar. Porque isso daqui não é o estado natural dessas moléculas, entenderam? O estado natural é esse aqui, ó. Então, elas tendem a voltar para ele. Por isso que ela é temporária, mas forma a região do átomo da molécula que ficam com maior quantidade de elétrons, ou seja, formaram dipolos instantâneos. Esse dipolo ele se desfaz muito fácil, por isso que essa ligação é fraca. É o tipo mais fácil de romper. Então, se a molécula está ligada assim, ela é facilmente rompida, porque esse não é o estado natural assim, o estado, né, fundamental dela, que é com os elétrons distribuídos uniformemente. E para finalizar nossa aula, nós temos a última força intermolecular, que são as ligações de hidrogênio, ou também conhecidas como FON. As ligações de hidrogênio, elas ocorrem em moléculas polares, ok? Mas elas só são válidas se o átomo de hidrogênio aqui, estiver ligado diretamente a um dos três elementos químicos, flúor, oxigênio e nitrogênio, que é daí que vem o nome, FON. Entendeu? Então, se vocês acharem, eu sempre achei mais fácil decorar o nome dessa força como FON, porque é exatamente a regra para determinar se é essa ligação ou não. Se o hidrogênio estiver ligado com, por exemplo, se está ligado o hidrogênio com um carbono, e aí, por exemplo, o carbono está ligado num oxigênio, isso daqui não é ligação de hidrogênio, porque o hidrogênio não está ligado diretamente com o oxigênio, ele está ligado a um carbono e o carbono ligado ao oxigênio. Então isso daqui não é uma ligação de hidrogênio. Então, eu sempre achei mais fácil decorar pelo nome FON, porque aí você consegue determinar se é ou não uma ligação de hidrogênio. Dentre as forças intermoleculares que a gente viu até agora, essa daqui é a mais forte. Por quê? Porque se vocês olharem aqui na escala, de novo, nossa querida escala de eletronegatividade, esses três aqui são os mais eletronegativos e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Então, seriam os mais propícios, né, a formar carga negativa, ou seja, uma carga negativa super forte, com o que é mais propício a formar uma carga positiva, ou seja, o mais positivo. Então, essa ligação entre esses dois aqui, ó, essa ligação é muito difícil de romper, porque eles querem ficar juntos para poder alcançar, né, o estado de estabilidade. Então, aqui nós temos os exemplos das ligações, que é o flúor ligado no hidrogênio, o hidrogênio ligado diretamente ao nitrogênio, aqui nós temos o nitrogênio, flúor, e aqui, né, nós temos a molécula de água, que é um grande exemplo de ligação de hidrogênio, porque é oxigênio e o hidrogênio ligado diretamente nesse oxigênio central, ok? Então, provavelmente, vocês vão ver muito a água como exemplo de ligação de hidrogênio e eles vão pedir muito isso na prova para vocês definirem forças intermoleculares. Então, ó, a força intermolecular da água é ligação de hidrogênio porque ela respeita a regra, né, de estar ligado diretamente ao elemento oxigênio. E como que funciona, igual eu comentei com vocês, a ligação das moléculas de água para formar, né, a cadeia de água? É exatamente assim, ó. Tem o oxigênio, né? E aqui nós temos uma moléculazinha de água, ó. Se vocês verem aqui, tá vendo? É exatamente igual a essa. E o hidrogênio, que é super positivo, aqui.
de uma das moléculas de água se liga no oxigênio da outra molécula de água, que é super negativo. Opa, desenhei errado aqui. Ele é super negativo. Tá vendo aqui? Então, essa ligação aqui é super difícil de quebrar, porque é o super positivo de uma das moléculas com o super negativo da outra molécula, o hidrogênio muito positivo dessa primeira molécula e o oxigênio muito negativo da segunda molécula. Por isso que a cadeia de água é uma das mais difíceis de quebrar, ok? Espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para qualquer um dos monitores. E espero vocês na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus!